Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui a primeira live da Psoríase Brasil sobre psoríase e coronavírus. Na realidade, nós temos várias informações para falar. Eu já estou chamando aqui primeiro a doutora Clarissa Prati, que vai ser a nossa primeira médica especialista para falar do tema. Logo chamaremos o doutor Leandro Leite, que também falará. Só um minutinho que eu vou conectá-la aqui. Espera aí, que é a nossa primeira experiência. Estamos chamando. Ou ao menos tentando chamá-la. Eu sou Ana Paula Dixon, sou a coordenadora de comunicação da Psoríase Brasil há alguns anos, já há 6 anos. E nós resolvemos fazer essa série de vídeos para ajudá-los nesse momento, né, tão delicado, que todos estamos com tantas dúvidas. E esta é a primeira de muitas outras lives. Peraí que eu estou tendo uma certa dificuldade aqui de encontrar a doutora Clarissa. Já chamarei. Tem vários seguidores aqui nos acompanhando. É que é tudo novo, né, gente? Vocês sabem que a gente está neste momento. A doutora Clarissa está entrando. Muito bem-vinda. Obrigada, querida, por nos chamar. Eu que agradeço. É uma honra, imagina. Eu tenho que apresentá-la. Ela é dermatologista, especialista, pós-graduada em saúde pública, não, em saúde... A senhora pode se apresentar, por favor, doutora Clarissa? Eu sou médica dermatologista, especialista pela SBD, tenho mestrado e doutorado em ciências da saúde e sou preceptora no serviço de residência em dermatologia aqui da PUC em Porto Alegre. E é um prazer estar com vocês, espero poder ajudar. E, aliás, vale ressaltar que ela faz parte do nosso grupo de trabalho. Ela está, inclusive, num grupo de trabalho de uma frente parlamentar do Rio Grande do Sul sobre psoríase conosco, já desde o ano passado, e trabalhando assim, ó, muito fortemente pela causa, com todo o afinco e amor que tem como médica. Bem-vinda, prazer. Muito obrigada. Muito obrigada, faz parte do nosso trabalho mesmo, ajudar os pacientes que sofrem, não só com auxílio clínico, né, diretamente, mas também com tudo que é possível, tudo que tiver ao nosso alcance. Doutora Clarissa, nós tivemos algumas perguntas ao longo desta semana e eu te pediria para começar a responder algumas delas que lhe parecem mais convenientes nesse momento para nós iniciarmos essa live, que é a primeira de muitas que teremos, né, ao longo do tempo. E, enfim, te dou a palavra, por favor. Obrigada por tudo, por estar aqui conosco. Legal. Bom, então, primeiro eu quero dizer que esse é um momento muito sensível para todos nós, não só para pacientes portadores de psoríase, seus familiares, todos nós, né? E cada um de nós, os profissionais da saúde, o pessoal que trabalha no transporte, enfim, cada um de nós estamos movidos por isso, é um momento muito sensível, exatamente por isso que a gente está aqui, para ajudar a população geral, não só com cuidado clínico, mas também com cuidado emocional. E é por isso que eu agradeço a sua oportunidade. Acho que a primeira coisa que se deve dizer com relação à pandemia, pacientes com psoríase ou não, é que todos nós devemos nos cuidar da forma pela qual as organizações oficiais vêm divulgando. Então, a higienização para todos é muito importante. Lavar as mãos a todo momento, ao chegar em casa, antes de tocar nos objetos, higienizar os objetos que vêm da rua, celular, chaves, não entrar em casa com sapatos, por exemplo, porque o vírus tem essa capacidade de se aderir às superfícies de uma forma importante, é assim que ele é transmitido, né, pelas gotículas que saem do paciente, que é
portador, que está doente ou ainda que é assintomático. Então, tudo isso é importante. Do ponto de vista de higienização das mãos, eu sei que alguns pacientes com psoríase têm lesões nas mãos, e essa é uma das perguntas que nós recebemos. Acaba que esse perfil de pacientes sofre bastante em virtude desses métodos de higiene, uso de sabão, de álcool gel. Então, o que fazer, afinal de contas, né? Como não evoluir para um quadro pior de fissuras e sofrer mais ainda com a doença base? É hidratar mais, não tem outro jeito, porque não lavar as mãos a gente não pode nesse momento. Né? Procurar sabonetes que sejam menos agressivos, mas que limpem de uma forma eficaz e hidratar todo o tempo quando estiver em casa. E pelo menos à noite, antes de dormir, fazer uma máscara de hidratação nas mãos. Existem N vídeos explicando essas máscaras, assim, mas pelo menos usar um hidratante bem potente nas mãos para evitar as fissuras. Fala, pode falar. Não, desculpa, é que eu estou vendo várias perguntas relacionadas a medicamentos aqui entrando. Sim, a gente vai chegar lá. Acredito que um bloco bem importante que nós recebemos ao longo dessa semana, né, o pessoal do perfil também passou, é com relação à vacinação. A vacinação para influenza, né? A gente tem que ter bem ciente que essa vacina disponível é para influenza, né? Que é para gripe, que ocorre todos os anos, que a gente já conhece, que tem inserção contra H1N1. Porque qual é a importância de fazer e se os pacientes com psoríase, principalmente aqueles em uso de imunossupressor, imunobiológico, podem fazer ou não? Primeiro, é importante porque reduz o número de casos de complicação respiratória que poderiam se confundir com a própria doença induzida pelo coronavírus. E é uma vacina segura para os pacientes porque ela é feita através de uma partícula viral, não é o vírus vivo, né? Ele está morto, então ele não vai induzir risco de ativação de doença, ao contrário de outras vacinas bem sabidas, né? Febre amarela, por exemplo, que os pacientes não devem fazer. É importante também que no momento de vacinação, etc., não se entre em aglomeração, né? Participar de filas, obedecer essa distância, esse distanciamento mesmo, e mesmo em um ambiente com várias pessoas, assim, de 2 metros entre uma e outra, e uma orientação assim pontual, que isso é um pouco discutível, mas que cada vez mais se vê, e o próprio ministro da Saúde falou hoje, de utilizar máscaras em público, talvez principalmente para esses momentos, né? Preciso ir à farmácia, preciso ir no supermercado, utilizar máscara talvez seja bem importante para reduzir a propagação viral. Mas sabe que eu vou lhe fazer uma pergunta? Hoje eu estava entre Claro. amigos falando em WhatsApp sobre o tipo de máscara e como utilizá-la, porque meu marido também é médico e ele fala que as pessoas não sabem utilizar as máscaras corretamente. Eu acho que isso é muito importante, né? Então vamos falar um pouquinho mais. Existem as máscaras cirúrgicas, as quais estão reservadas nesse momento para as equipes de atendimento, profissionais da saúde, etc. Aquelas N95, vocês veem, né, que parece um bico de pato, assim, e de fato o apelido dela, carinhoso, é bico de pato, são de fato reservadas para esse público específico que entra em contato com muitas partículas virais. No dia a dia, o pessoal tem compartilhado diversos tutoriais de fazer máscara e tal. Qual é a importância, o que eu ressalto com relação a isso, tá? É que não se deve tocar na máscara. Tu vai para um ambiente, né? Tu colocou a máscara, não toca mais na máscara, chega em casa, higieniza as tuas mãos, bem higienizado, para depois tirar a máscara, senão tu tá contaminando. Não adianta botar a máscara e ficar mexendo e tal. É uma forma também das pessoas lembrarem de não mexer no rosto, né? Tá a máscara ali, porque mexer no rosto é algo muito natural, né? É o nosso hábito, assim. Então, acaba que a máscara lembra a pessoa, né? Ela funciona como um mecanismo de lembrança. Não vou tocar no meu rosto. Mas a higienização da mão, antes e depois de se colocar uma máscara, é super importante. Não pode ficar coçando a máscara toda hora. E a outra coisa importante, que também eu ressalto, assim, vai para um ambiente na rua, vai no super e tal, prende o cabelo.
né? Não adianta estar de máscara com o cabelão solto ali ao redor e tal, ou então usa máscara e chega em casa e lava o cabelo, né? Cuidar com acessórios, também óculos e tal, isso é super importante. Eu estou vendo várias perguntas aqui, não sei se eu posso relatar uma ou Eu outra, acho que né? seria interessante a questão de que vários estão perguntando se por terem psoríase eles são grupos maior de risco, né? Acho que isso é muito importante. Então assim, a doença psoriásica em si, ela não induz um risco maior de adquirir o vírus. A doença em si, né? Ela provavelmente não induz. A gente não tem esses dados assim para afirmar com certeza, mas ouvindo os diversos especialistas dessa semana, desde a semana passada e até hoje, inclusive, nós tivemos diversas discussões, ouvimos especialistas do mundo inteiro falando sobre doenças imunomediadas, que é o caso da psoríase. Então, num primeiro momento, não há um risco maior. Agora, paciente com psoríase que tem uma doença muito grave psoriásica, em atividade hoje, né? Estou cheio de placas, ele provavelmente tem um estado imunológico mais aguçado, né? Ele está em plena inflamação. Então, esse paciente precisa ter um cuidado muito maior, procurar tratamento, inclusive iniciar tratamento, se for o caso, a depender, é claro, da análise do dermatologista, reumatologista, enfim, responsável pelo cuidado desse paciente. Mas Nós ressaltamos também... Fala, pode falar. Não é pelo fato de ele ter psoríase, mas sim de suas lesões estarem mais expostas? Não é a lesão estar exposta, é o que está levando à lesão, que é um estado inflamatório hiperativado. Uma doença estável, né? O paciente está com a sua doença estável há meses. Provavelmente o risco dele é similar a todas as pessoas da população. Isso não significa que ele então está liberado, vou sair por aí. Não, ele tem que obedecer todo o regramento estipulado pelas organizações oficiais, né? Tudo que a gente comentou até agora. Com relação ao uso de medicações, acho que até o Leandro vai comentar um pouco mais, né? Porque eu estou vendo vários aqui, biológico, metrixato, ciclosporina, citritim, corticoide tópico, acho que tem muito a falar também de medicação. Mas o resumo do paciente com psoríase estável e tal é isso. Vale lembrar, só um último detalhe, das comorbidades que um paciente com psoríase tem usualmente, que daí aumentam o risco, né? Hipertensão grave, alteração renal, alteração pulmonar de base, né? O paciente fumou por muito tempo e tem aquela enfisema, né? Que todo mundo conhece assim. Então, é importante que se tenha também essa avaliação, porque isso aumenta o risco base de se adquirir o coronavírus e, com isso, desenvolver, na verdade, o risco base de desenvolver uma doença grave por coronavírus. Mas as chances são maiores para pessoas que têm psoríase, doutora Clarissa? Ou é igual Não, ao que parece, não. Ao que parece, a doença estável, psoríase, não aumenta o risco desses pacientes de ter doença grave. Mas não se tem dados assim específicos de literatura para afirmar isso. De qualquer forma, se orienta esses pacientes a obedecerem todas as regulamentações de cuidado com a saúde e com a higienização. Tudo é muito novo, né? Na realidade, a Covid-19 é algo que o mundo científico, pelo que eu tenho acompanhado, está conhecendo agora. Então, não há respostas absolutas para nada, correto? Exatamente. É isso que todo mundo tem que ter em mente. E que se há, por exemplo, a associação de duas medicações, dois imunossupressores, né? Um imunossupressor imunobiológico, por exemplo, que alguns pacientes acabam por utilizar. Isso talvez aumente um pouco mais o risco, né? Mas por quê? Porque ele está num estado de imunossupressão maior. Todos os artigos e orientações das sociedades publicados até agora vão por esse caminho. Nós estamos passando um período bem difícil para todos nós, obviamente para os pacientes de psoríase, idem, né? E a gente está tentando se adaptar dentro do possível a essa nova realidade, que esperamos que seja temporária, mas estamos aqui, né? Seguindo fortes, com todo o afinco, fé e se cuidando, correto? Exatamente. E remando todos juntos, nós vamos mais longe, mais rápido. Exatamente. Fique em casa, correto? Neste momento? Fique em casa, stay home. Stay home. Doutor Leandro, o senhor está na linha? Pode nos dar um alô aqui para eu te chamar? Daqui a pouco a doutora Clarissa volta.
Beleza, volto depois. Tá, tô aguardando ele me chamar aqui, porque eu não estou vendo. Leandro. Ah, então tá. Ah, eu vi aqui o uso do Tarfic, né? Medicações tópicas, corticoide, imunomodulador, não aumentam risco nenhum, não induzem imunossupressão ou alteração de imunidade sistêmica. Isso é muito importante falar, Clarice, doutora Clarice, porque realmente as pessoas têm tantas dúvidas, né? E imagina nós que não temos, eu pelo menos que não tenho uma doença crônica, já tenho tantas dúvidas, quanto mais quem tem uma doença crônica complexa, como é a psoríase e a artrite psoriásica, que nós sabemos. Doutor Leandro Exatamente, estamos aí apareceu. para ajudar. Doutor Leandro apareceu aqui, vamos chamá-lo. Beleza, vou sair. Tá, daqui a pouco eu volto. Ué, está difícil, parece. Ah, deu. Estamos aguardando aqui a entrada do Dr. Leandro Leite, que, para quem não conhece, ele foi o redator do PCDT da psoríase no Ministério da Saúde, que aprovou 4 medicamentos biológicos no ano passado, aliás, ano retrasado, né, doutor Leandro? Não, foi 19, foi aprovado em Foi 19. 19? Não, eu já estou dentro de casa há tantos dias que eu já estou perdida. E, além do que, ele é do Ceará, mas mora no Rio Grande do Sul. É o responsável pelo ambulatório de psoríase na PUC, aqui no Hospital São Lucas da PUC do Rio Grande do Sul. É um médico muito interessante, tem pós-graduação também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem um monte a colaborar com todos nós. Bem-vindo a este chat, por favor. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Vou falar um pouquinho então, posso começar falando já então? Claro. Tá. Não, eu acho que só para entender, vamos só pontuar alguns elementos aqui. Primeiro, falar um pouco sobre a psoríase, né? Entender onde a gente vai colocar a psoríase dentro desse contexto. A psoríase é uma doença autoimune, é uma doença imunomediada, tá? Como a doutora Clarissa já falou, é uma doença mediada pelo próprio sistema imune. O que é o sistema imune? O que é imunidade? A imunidade é aquilo que nos protege contra o que nos ataca, certo? A imunidade é aquilo que nos protege contra os agentes agressores. Então, quando tu tem uma doença autoimune, é uma doença em que o próprio sistema imune resolve atacar o próprio corpo, tá? E cada doença autoimune vai funcionar diferente de acordo com o alvo que a imunidade vai ter. Por exemplo, na psoríase, o sistema imune está atacando a pele e as articulações, certo? Então, ela pode ser também considerada uma doença reumatológica, uma doença reumática, uma doença de pele e reumatológica. Certo? Então, os tratamentos para doenças autoimunes, muitas vezes eles baixam a imunidade. Eu acho que é isso que as pessoas estão querendo perguntar, né? Psoríase é uma doença autoimune e muitas das medicações que a gente usa, de fato, baixam a imunidade. Tá certo isso? Sim, está correto. Certo? E aí, eu acho que a grande maioria da dúvida, a grande maior parte da dúvida digamos assim, boa parte das dúvidas se dão a respeito de que será que o uso de medicações autoimunes colocaria ter doença autoimune, o uso de medicações que baixam a imunidade colocaria o paciente em risco do grupo de risco da Covid-19? Em princípio, não. Tá? Então, essa é a resposta. Como que se doenças autoimunes, doenças reumatológicas, elas não estiveram associadas a quadros mais graves de Covid-19, certo? Nem o seu tratamento, em um primeiro momento. Como é que se chegou a isso? Da onde vem isso? A partir do momento que a doença surgiu, né? Surgiu essa doença nova, a Covid-19, causada por um vírus novo, que é esse SARS-CoV-2, que é um tipo de coronavírus. Quando essa doença surgiu, foram estudar os casos, todos os pacientes que adoeceram. E se continua estudando. Hoje a gente fez 1 milhão de casos no mundo. Então, esses casos foram todos estudados.
E foi visto qual que é o perfil do paciente que evolui com mais gravidade. Que é daí que se tirou a ideia do grupo de risco. Tá entendendo? Da onde surgiu essa ideia de grupo de risco? Estudando os pacientes que evoluem de uma forma menos favorável. Aqueles que evoluem para necessidade de UTI, aqueles que evoluem para necessidade de uso de ventilação mecânica, tá entendendo? Quando se estudou esses pacientes, viram que, em geral, eles têm mais de 60 anos, certo? E que eles têm algumas doenças. Doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, doença pulmonar, câncer e doença renal crônica. Não foi visto, até agora, que pacientes com psoríase e que pacientes com doenças imunológicas, doenças imunomediadas e pacientes em uso de medicações para essas doenças estariam num risco aumentado, estariam dentro do grupo de risco. Certo? Então, os países com maior número de casos hoje no mundo, a Itália e os Estados Unidos juntos, eles respondem por mais de 1/3 dos casos do mundo. Né? E a Sociedade Americana de Dermatologia já se posicionou de que não indica a suspensão do tratamento de psoríase em vigência da pandemia, certo? O fato de ter a pandemia, de estar acontecendo a pandemia, não é indicatório, não é indicativo de suspensão dos tratamentos. Posicionamento semelhante fez a Sociedade de Reumatologia Italiana. O grupo de reumatologia da Itália divulgou que os pacientes não evoluíram pior, né? Os pacientes deles que tinham doenças reumatológicas não evoluíram pior em vigência da Covid-19. Entretanto, a recomendação que se faz é que, se o paciente usa a medicação e ele adoece, aí para o remédio, certo? A doença... o que é o grupo de risco? Isso é muito importante. O grupo de risco não é quem tem mais risco de adoecer. O risco, a gente não se previne, o uso das medicações não vai aumentar o risco da gente adoecer. Como é que faz para evitar a gente adoecer? É lavar a mão, usar máscara, ficar em casa. É isso que evita de adoecer. O grupo de risco é aquele que evolui de forma mais grave, entendeu? Existe essa diferença. Então, para evitar o contágio, são aquelas medidas protetivas, de lavar a mão, de usar o álcool gel, do uso de máscara. Essas são as medidas que evitam a infecção. O grupo de risco não seria para evitar a infecção. O grupo de risco não é quem tem mais risco de infecção. O grupo de risco é quem acaba evoluindo mais grave. E o que se viu é que pacientes com doenças imunomediadas, pacientes com doenças autoimunes ou em vigência do seu tratamento, não evoluíram de forma pior. Mas, doutor Leandro, uma questão. A gente sabe, ou tem se comentado, né, que o grupo de risco são pessoas acima de 60 anos, blá, 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 com todas as comorbidades existentes, além do diabetes, da hipertensão, problemas cardíacos. Entretanto, nós temos visto que tem um grupo entre 30 e 40 anos, se não me engano, agora não me lembro exatamente a faixa etária, que também está tendo muito problema com o vírus. Entretanto, não morrem com tanta constância quanto os demais, os mais velhos ou os que têm efetivamente comorbidades maiores. Então, na realidade, embora haja uma mortalidade maior a partir de 60 anos, todos nós somos grupos de risco, correto? Todos nós somos... E uma coisa é muito importante ser dita. A doença grave da Covid-19, ela pode acontecer em qualquer faixa etária. A doença grave, ela pode acontecer em indivíduo saudável, sem qualquer doença e em qualquer faixa etária. A ideia do grupo de risco são aqueles pacientes que estatisticamente evoluem de forma mais grave. Entendeu? Sim. Que lá depois, quando está na UTI e tal, não responde tão bem quanto os outros, né? Também, sim, mas o risco também de ir para a UTI. O paciente do grupo de risco é aquele que vai para a UTI. O paciente do grupo de risco é aquele que tem um quadro grave. 80% dos casos são leves.
certo? O fato de eu ser do grupo de risco não quer dizer que eu vá fazer parte dos 20% mais graves. Ou o fato de eu não ser do grupo de risco não quer dizer que eu vá ser necessariamente dos 80% mais leves. Tá entendendo? Mas o que explica, por exemplo, ontem, eu como jornalista, né? Uhum. Tenho assistido dentro do necessário e possível, até para minha saúde mental, não estou 24 horas por dia ligada nas notícias, porque senão é um desespero. Mas ontem houve uma morte, se não me engano, em Pernambuco, de um jovem, e nós temos visto algumas mortes bem em menor escala, mas a gente vê também, né? Sim, acontece. Então, quer dizer, Qualquer pessoa, existem já relatos de óbito em todas as faixas etárias, certo? Existem relatos de óbito em toda a faixa etária. O que se sabe é que, proporcionalmente, pessoas com mais de 60 anos e com doenças cardíacas, doenças renais e diabetes e doenças pulmonares, proporcionalmente, são aqueles que mais gravemente evoluem, né? Que têm quadros mais graves, de forma proporcional. Mas, em teoria, qualquer pessoa pode ter um risco aumentado. Até então, não foi visto que a psoríase levaria estatisticamente a um aumento de gravidade da Covid-19. sim. E sobre os medicamentos, doutor Leandro, o senhor pode comentar se os. Eu estou vendo aqui que a doutora Clarissa está respondendo a alguns seguidores nossos. Existe algum medicamento que possa colocar mais em risco o paciente, ou as pessoas devem mantê-los e comunicar aos seus médicos? A questão da vacina, se efetivamente, embora seja para outro tipo de vírus, né? O H1N1, mas enfim. A vacina do H1N1, a vacina contra o H1N1, a vacina contra a influenza, ela protege contra a influenza, certo? Por que é importante vacinar? Porque... Opa, deu uma... Caiu. Voltou? Tá. Voltou. Por que é importante vacinar? Porque pode ser que a pessoa... A gente vai entrar no inverno e a gente precisa proteger pelo menos o que a gente tem disponível para proteger, que é contra a influenza. Mas a gente não existe uma vacina ainda contra o coronavírus, não existe proteção ao coronavírus contra a influenza. Desculpa. Não existe proteção contra o coronavírus pela vacina da influenza, tá? Mais uma coisa, sobre as medicações. As medicações para tratar a psoríase baixam, sim, a imunidade, certo? Entretanto, como a gente já tinha conversado, o que se viu é que esses pacientes... até então, por terem psoríase ou por usarem essas medicações, não necessariamente eles ficaram em grupos de risco dos casos graves de Covid-19, certo? Então, o senhor indicaria de as pessoas seguirem utilizando seus medicamentos, conversando com seus especialistas? Essa é a recomendação formal, certo? A recomendação formal das sociedades, de uma forma geral, é que os tratamentos devam ser mantidos, certo? Só suspender a medicação em vigência de adoecimento. Por exemplo, eu tenho psoríase, eu uso, por exemplo, metotrexato, eu uso adalimumab ou eu uso secukinumab e eu desenvolvi um quadro respiratório, certo? Desenvolvi tosse, coriza, falta de ar, febre. A medicação ela deve ser suspensa. Se eu ia fazer uma dose na semana seguinte, eu não faço essa dose, certo? Se eu ia fazer uma dose nos próximos dias, nas próximas semanas, essa dose está suspensa. Até eu me recuperar. Eu tive um quadro respiratório, eu adoeci, eu vou suspender todo o tratamento. Quando eu me recuperar da minha infecção, eu volto a usar o tratamento da psoríase. Eu devo suspender porque eu fui exposto a um risco ou eu fui exposto a algum paciente? Não.
Não existe essa recomendação. Eu não devo suspender a medicação porque o Brasil se tornou hoje um país em que a transmissão comunitária do vírus da Covid-19. Porque o Brasil se tornou transmissão comunitária, adquiriu o status de transmissão comunitária. Eu devo suspender meu tratamento? Não. Certo? Não existe essa indicação. O fato de eu ter uma psoríase ou de eu me tratar para ela não me expõe a um risco aumentado de contrair a doença, né? Eu não sei se isso está ficando claro. Tu está conseguindo entender? Não, tá. Eu, como leigo, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Pode perguntar. Isoladamente, eles podem causar esse tipo de reação, digamos, pulmonar e tal, como o senhor está falando? Ou daqui a pouco a pessoa tem mais é que prestar atenção, porque ela pode estar com a Covid e não sabe? Entendeste? A relação, eles podem como se diz, efeito colateral, causar esse tipo de reação pulmonar, a tosse, a questão que o senhor está falando, ou a relação não é direta e a criatura tem que se dar conta e procurar e tentar ver se não está com a Covid? Esses sintomas que eu estava falando são sintomas da Covid. Sim, pois é, por isso que eu estou perguntando. Não tem nada a ver com medicamento puramente. Não tem nada a ver com medicação. Não. A medicação não causaria esse tipo de sintoma. Tá. Era a minha dúvida. E outra coisa, essa recomendação ela é formal para qualquer uso de, por exemplo, o paciente usa um imunobiológico, certo? A recomendação de que eu adoeci e eu devo suspender o tratamento vale para qualquer imunobiológico antes do Covid. E a gente não tem essa mesma orientação, certo? Por exemplo, antes, quando a gente tinha influenza, que ainda tem, que ela ainda está aí, quando o paciente adoecia, eu suspendia. Quando o paciente adoece de influenza, de uma gripe, de um resfriado, eu suspendo o tratamento, certo? Em vigência quando ele está doente, em vigência da doença dele. E só vou retornar quando ele se recuperar. Essa é a mesma recomendação para o coronavírus. Eu suspendo o tratamento caso o paciente adoeça, certo? E volto quando ele se recuperar. O fato dele ter psoríase e o fato dele usar um imunobiológico, quando ele pegar o coronavírus, indica que ele vai evoluir com mais gravidade. Até então, com todo o conhecimento que se tem desses 3, 4 meses de doença, que essa doença surgiu em novembro, todo o conhecimento que se acumulou até agora mostrou que não existe risco, certo? Não existe um risco aumentado. Claro, tudo ainda é muito recente, mas não existe nenhuma recomendação de suspensão. E vale lembrar, ao menos pelo que eu tenho acompanhado, que os vírus são mutáveis também, né? A gente está falando de uma situação agora que pode não valer daqui, sei lá, não sei quantos meses, porque também não entendo de ciência dessa forma. O que se sabe é que esse vírus ele já existia, né? O coronavírus como família já existia, mas que esse novo vírus surgiu a partir de uma mutação de um coronavírus pré-existente. Que é a tal da Covid-19, que tem esse... Isso, ele o nome dele, o batismo dele foi SARS-CoV-2, né? SARS-CoV-2. Sendo o SARS-CoV-1 aquele responsável pela primeira epidemia de SARS que teve em 2002, 2003, se não me engano. Esse seria o SARS-CoV-1. E como é da mesma família, eles batizaram de SARS-CoV-2, parece que são bem semelhantes. Embora aquela não se alastrou tanto, a primeira epidemia não teve uma extensão tão grande do ponto de vista de países e continentes acometidos. Ficou restrita mais à Ásia mesmo. E... essa é a questão da transmissão, é muito rápida, né? Pois parece que ele é bem mais transmissível do que os outros, né? Do que os outros que teve a SARS em 2002 e 2002, 2003 e acho que isso e a MERS em 2012 e 2013. Eu li que a MERS
Tem, pelo que eu vi, era muito mais mortal do que a Exato. É muito mais letal, que a gente fala, letal. né? É muito mais letal do que a atual. A letalidade estimada da Covid-19 é em torno de 1%, né? Ou seja, 1% dos pacientes que têm podem evoluir para o óbito. A MES chegava a 40%, algo em torno disso, mais de 30%, mas não foi tão, não se difundiu tanto. O que o senhor indica, assim, diretamente aos pacientes com psoríase e artrite psoriásica? O que a gente faz agora nesse momento? Cuidados gerais. Cuidados gerais de prevenção. Os cuidados são e devem ser os mesmos da população geral. Ficar em casa, que se chama de distanciamento social, não é isso? As medidas de distanciamento social, lavar as mãos, usar o álcool gel, cuidado com quando for sair em ambientes externos, medidas de precaução de uma forma geral para o contágio de doenças respiratórias. Aquela história do... Sabe de uma coisa curiosa? Eu, com o médico em casa, que me ensinou que eu estava lavando as mãos erradas. Que nós temos que lavar aqui até o punho, que temos que lavar entre os dedos, coisa que eu não fazia, o álcool gel, idem, lavar as roupas. Sim. Nós não somos da saúde, né, doutor Leandro? Então, assim, são coisas básicas, porque embora esteja se falando, lava a mão, lava não sei o quê. Eu vi ele lá, o Fernando, né, meu marido aqui lavando esses dias, e ele me comentou, não, porque faz assim, faz assado. Eu digo, gente, eu estava lavando por cima, por baixo, mas nunca pensei em lavar os punhos. Uma boa estratégia é tentar ver se toda a área da tua mão foi coberta, né? Quando tu passa o gel, uma estratégia ver se toda a pele foi coberta pela outra mão, né? E pelo água e sabão ou gel, ou álcool gel, se for o caso do álcool gel que tu estiver passando. É uma estratégia básica, assim, mas tu pode já usar sabendo que quando a gente lava a mão normalmente, a gente acaba não lavando entre os dedos, não lavando o dorso da mão, não lavando a parte aqui final do dedo, embaixo das unhas, essas partes normalmente elas não ficam. Se tu tiver o cuidado então de olhar e ver e tentar passar entre os dedos, né, fazer dessa forma para proteger, para lavar também a ponta dos dedos, tu vai acabar cobrindo uma área mais extensa e que é principal, né? É que nós leigos, a gente não se dá conta. Realmente não se dá conta. Eu tô vendo muita gente falando do menino de 14 anos que faleceu, né? Faleceu uma criança de 14 anos em Portugal. Eu fui pesquisar isso, e essa criança tinha psoríase. Mas todo o veículo que foi publicado acerca dela foi baseado em imprensa leiga, né? Foi imprensa leiga que eu vi várias reportagens, tanto brasileiras quanto de Portugal, acerca dessa criança. E só falou que ela tinha psoríase e que ela jogava futsal. Foram as únicas informações que eu tive acerca dela. E a gente tem que cuidar das informações também, né? Porque às vezes entram de uma forma distorcidas. Mas uma coisa a gente precisa ter em mente, tá? Quando a gente está diante de uma informação, a gente precisa saber se ela é fruto do acaso ou se ela esteve relacionada ao fato, tá entendendo? Ou seja, é uma tragédia. Uma criança de 14 anos faleceu, certo? Por Covid-19. E aí, em princípio, pelo que foi relatado na imprensa, ela tinha psoríase. A psoríase foi causa do óbito dela, ou ela era ou ela foi uma obra do acaso? Infelizmente, por coincidência, a criança tinha psoríase, ou a psoríase foi responsável por isso? Essa é a dúvida que levanta, tá entendendo? Quem pode responder essa pergunta? Quando a gente analisa um número maior de casos. Quando a gente avalia um grande número de casos, a gente vê, opa, vamos ver os pacientes então que foram para óbito. Eles tinham psoríase mesmo? Aí a gente vê que não. Tá entendendo? Então, o mais provável é que talvez essa criança possa ter tido... Eu não tenho detalhes, tá? Eu procurei realmente muitas reportagens hoje mais cedo
e não encontrei nada. Então, o que eu sabia de detalhe era aquilo que eu tinha te falado. Mas quando a gente analisa um grande número de casos, o que a gente observa é que, dentre os pacientes que evoluíram para o óbito, aqueles que faleceram, a psoríase não foi um elemento marcante, tá entendendo? Não foi uma característica marcante dentro desse grupo. Digamos, não está diretamente ligada à causa do óbito. Isso é o que a gente chega a essa conclusão quando a gente analisa um grande número de um grande número de casos. Doutor Leandro, estava vendo aqui uma outra pergunta do medicamento, peraí, Methotrexate. Methotrexato. Teve mais de um perguntando se deveria seguir ou não. Cai dentro daquele raciocínio que a gente estava colocando. Qual que é a recomendação atual? Manter o tratamento. Certo? Manter o tratamento. Se o paciente adoecer, a gente suspende. E outra questão que eu vi também, uma outra paciente aqui perguntando, dizendo que o álcool gel arde muito nas fissuras das mãos dela. Se há outra forma de higienizar as mãos. Eu imagino que seja com água e sabão, mas não sei, né? Enfim. Mas a água e sabão também vai arder as fissuras. E agora? A conduta é hidratar. Hidratar. Tá, mas limpar antes de tratar? O que a gente pode fazer? Ela vai limpar a mão quando ela se expor, ou quando ela tiver algum contato, pegar em alguma superfície, tiver alguma ação, alguma coisa contagiosa, ela vai ter que higienizar a mão dela. Isso não vai mudar, certo? Mas nos horários alternativos, por exemplo, de manhã ela está em casa, de noite antes de deitar, ela vai caprichar na hidratação. Ela vai reforçar a hidratação. Posso dar uma explicação breve para mais ou menos o que isso acontece? Claro. Só para facilitar o entendimento, a gente tem uma camada de gordura que protege a nossa mão contra o ressecamento, certo? Quando a gente lava a louça, a gente tira essa camada de gordura, né? A gente quer tirar a gordura da louça, não é isso? Quando a gente lava a louça, Sim. Tira a gordura da mão também, né? Tira a nossa proteção. Então, lavar a mão, o uso do álcool gel e o uso do sabão, eles tiram a gordura que protege a nossa pele, certo? Então, acaba ressecando mais. Como é que a gente vai fazer para compensar isso? Aumentando o hidratante. Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer? Sim, que é para nós... Hidratar. Reforçar o hidratante. É que eu estou aqui respondendo ao mesmo tempo, falando. É tudo novidade, né, para nós, né, doutor Leandro? Embora a gente já tenha feito outras lives, em alguns momentos que estava junto. Peraí, deixa eu desativar comentários. Tá. Tem várias pessoas pedindo para nós deixar. Nós tínhamos marcado 30 minutos, mas pelo visto foi pouco. Nós já estamos há 45 minutos falando. Eu creio, ao menos, que há, entre as perguntas encaminhadas ao longo dessa semana, que nós tínhamos feito uma breve, a nossa parceira, Roberta, da Nexa Comunicação, tinha feito essa triagem anteriormente, não sei se tem perguntas direto a responder, depois chamar a doutora Clarissa novamente, e eu sugiro que a gente retome lives dentro da disponibilidade de vocês, já agradecendo de antemão pela Psoríase Brasil, em nome da Psoríase Brasil, que vocês são dois parceiros maravilhosos nossos, e eu sei que dedicar o tempo também e o cuidado a todos é uma questão de amor, carinho e compaixão ao próximo e responsabilidade social, que a gente está precisando muito nesses tempos. Foi um prazer e a gente segue à disposição. Não, mas tens alguma das perguntas que nós tínhamos feito aquela prévia seleção que não chegou a ser respondida? Eu acho que a gente respondeu todas. Inclusive, acho que a gente respondeu todas. Doutora Clarissa, apareça aí para te chamar, para tu dares o teu recado final e nós vamos marcar outras lives. Eu saí, então? A Clarissa estava aqui online, que estava vendo, agora desapareceu. Ai, será que eu desativei? Ativar comentários. Desculpa. Oi, Clarissa.
Doutora Clarissa, volte aí. A gente vai ter uma série de perguntas. Ó, a outra tá rindo, estou aqui dizendo. Ai, Jesus. Eu estou aprendendo também com essas lives, a gente vai fazer muitas, então vou ter que aprender bastante, né? Eu também estou aprendendo. É a primeira que eu faço, assim, participando ativamente. Eu não tinha tanta Olha, experiência. eu, para falar a verdade, fora aquelas que nós fizemos ano passado nos eventos, é a primeira que eu faço, assim, numa interação, enfim, né? Dessa forma, mas eu acho que foi muito bacana, está sendo muito bacana. E se a gente, nós todos pudermos ajudar os outros, já está valendo todas as iniciativas aqui. Querido, obrigada. Sei da seriedade do teu trabalho, parabéns pela redação do PCDT, que deu uma reviravolta no SUS, né, nos medicamentos, e a gente vai seguir falando. Tem um monte de pergunta aqui, ainda aqui. Bom, Estou lendo elas. É que também as pessoas depois vão ter que rever o que a gente já começou, né? E vamos ver a evolução de tudo isso. Enfim, te agradeço, assim, ó, de coração, em nome da Gladys Lima, da nossa presidente. Tem algumas pessoas perguntando se eu tenho Instagram. Não, eu não tenho Instagram profissional. Eu te ensino depois a fazer um profissional, não te preocupe. Tá bem, tá bom. Então, inbox. Tchau. Super. Sério mesmo. Tá, tchau. E a Gladys Desliga, então, aqui. Desliga que eu vou chamar agora a doutora Clarissa para dar o... Tá bem, então. Foi um prazer. Foi um prazer. A gente segue à disposição. Se vocês tiverem disponibilidade, semana que vem a gente faz outra live. Enfim. Obrigada. Tá ótimo. Muito obrigada por tudo. Certeza, com certeza. Parabéns pelo trabalho. Agora eu vou chamar aqui a doutora Clarissa para seguir conosco. Estou aguardando aqui a conexão dela. Espera aí que a minha pessoal, voltei. Não sei o que aconteceu, mas resolveu enlouquecer, mas tudo bem. Mas faz parte, né? A vida é ao vivo, a vida não é uma gravação, a vida é isso aí. Novidades, né, Clarissa? Sim, acho que a gente respondeu, o Leandro, eu, enfim, mas essa segunda parte também foi muito produtiva, né? Várias orientações ali, o Leandro muito didático, muito científico nas posições dele, acho que ficou cada vez mais claro e de fato, a gente fica à disposição para fazer outras, fazer um apanhado dessas perguntas e produzir material, texto, post, enfim, tudo para primeiro orientar, tentar de uma forma geral acalmar as pessoas, né, nas suas dúvidas e que principalmente elas não procurem assim os serviços de saúde por dúvidas. Acho que esse canal é legal de estabelecer para que se tenha uma ajuda mais à distância, né, de todos os pacientes que têm dúvida e tal. Eu vi relatos ali, tentei responder o máximo que eu pude, mas é uma limitação de digitar também, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai tentar responder depois. Eu vi casos mais graves, né? Os pacientes relatando casos graves de psoríase mais disseminada. Esse sim, talvez, seja interessante tratar agora, iniciar tratamento de qualquer forma, para... tem que pesar o risco-benefício desses tratamentos, claro, mas procurar os dermatologistas, assim, reumatologistas, para que se tenha avaliação, indicação adequadas e precisas do manejo da doença, porque também muito inflamatória a doença não dá para deixar, porque ela tem um risco de disseminar, e daí sim o paciente ter que abruptamente procurar uma emergência e tal. Aqueles quadros mais arrastados, em placas que estão assim há muito tempo, também postergar 2, 3 meses não vai interferir tanto no curso da doença. É claro que a gente quer aliviar, né, o paciente, mas talvez seja interessante esperar esse período primário desses quadros mais estáveis ao longo desse tempo. Doutora Claudia, a senhora está falando em relação à artrite psoriásica? A doença psoriásica, né? A psoríase e a artrite. Quando eu falei da psoríase mais disseminada, aquelas lesões assim muito inflamatórias mesmo, né? O paciente todo vermelho, ou ainda as lesões que têm bolinhas de pus, essas dentro do quadro da psoríase, são quadros mais graves. Então, são com eles que a gente está se preocupando agora, né? Para, digamos, introduzir medicação nova nesse meio, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? Aqueles mais arrastados, bom, é como eu falei, esperar uns 2, 3 meses não vai fazer tanta diferença.
Tem alguém perguntando aqui da vitamina D, um assunto controverso, assim, primeiro, as pessoas estão dentro de casa, né, é importante estabelecer uma certa exposição ao sol, pequena, 10, 15 minutos, na janela de casa, pelo menos, para que se tenha a produção da vitamina D. A gente tem que considerar que a gente está saindo do verão, né, então, muito possivelmente, todos nós temos níveis de vitamina D mais altos, mas o uso de doses bem altas, assim, de vitamina D, não está comprovado que seja adequado para melhorar a imunidade, fazer soro, essas coisas assim. Não tem nenhuma comprovação científica de que seja benéfico, tá? Isso é importante. E a vitamina... Perguntaram aqui. Oi? Vitamina B12, perguntaram aqui. Também é assim, quem tem deficiência de vitamina B12 precisa suplementar por causa da deficiência mesmo, né? Interfere na produção, assim, na circulação, né, de células de defesa e de nutrição. É importante também para as bainhas nos nervos, né? Para que não se tenha dores crônicas e tal, então precisa suplementar, mas não para pensando, não, eu vou usar a vitamina B12 e vou ficar protegida contra a infecção, mais do que eu ficaria se não estivesse usando. Não é esse o raciocínio lógico da suplementação. Sobre a questão da vitamina D ao sol, existe algum horário específico e que também talvez uma questão de fototerapia que possa funcionar nesse momento que as pessoas não têm acesso às câmaras de fototerapia, que também são raras no país? Sim, a fototerapia ela é importante para os pacientes, é um tratamento ótimo, né, para quem tem psoríase, mas é claro, agora está tudo parado. E o quanto se consegue se expor ao sol nesse período de sol mais intenso, aproveitando que a gente ainda tem, vai ajudar, ao menos parcialmente, os pacientes no controle das suas lesões e também para produzir a própria vitamina D endógena, né, da pessoa. Então, é importante se expor, de fato, mais próximo ali, né, das 10, 11, para que se tenha uma quantidade boa de UVA e também de UVB. Mas, lembrando, não é uma dermatologista dizendo, né, gente, olha, tá liberado, vou me torrar, isso aí, não é bem assim. Tudo é uma questão de bom senso. Minutinhos, 15 minutos ao sol. Se sabe que ao redor de 10, 15 minutos para produzir vitamina D adequado e também se imagina que para o benefício anti-inflamatório seja interessante pelo menos os 15 minutos. Então, faz um pouco o que conseguir para se beneficiar dos dois lados. Doutora Clarissa, que como jornalista da Psoríase Brasil já há algum tempo, coordenadora de comunicação, eu estou vendo aqui que o pessoal está criando um grupo de WhatsApp. Nós temos muitas perguntas, volta e meia, em relação a qual medicamento utilizar, qual isto, qual aquilo, e nós sempre damos a mesma resposta. Nós não estamos autorizados a dizer qual medicamento às pessoas. Então, esse grupo de WhatsApp, pessoal, eu estou vendo que vocês estão se organizando legal, troquem ideias, mas não se automediquem. E agora vocês vão escutar diretamente de uma profissional que trabalha com isso diariamente, porque é um perigo. A gente não pode inventar soluções mirabolantes para as doenças, porque elas não existem. Isso, inclusive, pode ser letal. Então, pelo amor de Deus, conversem, troquem ideias. Nós estamos aqui com as nossas redes sociais, mas não se automediquem. Procurem um profissional que sabe o que está falando, que possa ajudá-los. Não estou certo, doutora Clarissa? Sim, exatamente. O uso de medicações sistêmicas, né? Eu vi uma das perguntas, até tentei responder, ela usava metrexato, posso começar a recomeçar? Não, você recomeça se tem uma indicação médica precisa de acordo com os protocolos de tratamento, né? Os próprios imunobiológicos e outras medicações que eventualmente se utilizam, a citretina e tal, tudo isso é muito controlado, liberado a partir de laudo médico, né? E também essas outras possibilidades de tratamento, eu vou colocar pomada em todo o corpo e tal, isso não traz um benefício permanente para o paciente. O que a gente quer é controlar a doença de uma forma
prolongada, não estática naquele momento, aliviar, né? Porque é uma doença inflamatória, ela é crônica, e quanto mais de forma eficaz a gente conseguir reduzir esse processo inflamatório, a depender de uma avaliação médica, dermato ou reumatologista, para se atingir o resultado final e escolher a medicação adequada para cada caso, de acordo com os protocolos de tratamento. Né? Tudo é muito embaseado em ciência, não é tirado do que eu acho, entende? É baseado em ciência, não é achismo, né? E na ciência não tem espaço para charlatanismo, né? E nem para achismo. Tem que ser de acordo com o protocolo para dar certo, para não ter risco. Né? Isso que tu comentou é muito importante. As medicações têm os seus riscos, né? Todo remédio tem o seu quê de veneno. Então é necessário avaliar isso também, né? Dentro do contexto daquele paciente específico. Por isso é importante a consulta médica. Claro, agora a gente está um pouco impossibilitado, né? Se bem que com a telemedicina se tem uma ferramenta já bem estabelecida, né, pelo Ministério e pelo Conselho, que a gente pode usar para ajudar os pacientes mais pontualmente, individualmente. Uma coisa é discutir o caso, a gente, né, conversar a respeito, mas outra é falar pontualmente a respeito daquele caso específico. Então, é direto isso. ao paciente, né? Exatamente. Querida, muito obrigada. Nós De agradecemos nada, por ser meu. a dedicação, né, do teu trabalho, do teu conhecimento, da tua seriedade. Tu és uma grande parceira nossa. Obrigada de coração. E a gente seguirá juntas. Em breve nós teremos outros meios para informar aos pacientes, para nos comunicarmos. E se tu quiseres dar um recado final, eu estou vendo aqui muita gente perguntando se existe alguma questão para não fazer a vacina da gripe. Tem alguma contraindicação? Acho que é isso para nós finalizarmos e Tá, certo. A contraindicação formal da vacina influenza H1N1 é alergia grave ao ovo. Não é assim, eu comi ovo uma vez e tive. Não, é alergia grave a ovo. Essa é a contraindicação formal, assim, né? Claro, tem algumas pontuais, mas essa é a formal. Então, resumindo, os pacientes devem fazer a vacina, mesmo em uso de medicação, procurar se orientar com relação a isso e seguir as datas e protocolos determinados. Isso é uma questão municipal até, eventualmente, né, estadual, mas mais municipal mesmo, organização nos postos de saúde, enfim, nas suas operadoras de saúde, mas devem fazer. E eu acho que o recado maior, assim, meu, mesmo com a doença psoriásica na mão, tá? Vamos lavar a mão e hidratar, e fica em casa o máximo que tu puder. É isso. querida, obrigada. Olha, De obrigada nada à mesmo. disposição. Tamo junto. Abração. Tchau. Então, pessoal, nossa primeira live tratou de N temas. Eu vou salvá-la aqui. Semana que vem a gente vai ter mais lives. Os doutores, a gente tem que agradecer de coração, né, a dedicação e o conhecimento de ambos, que realmente foi incrível. Eles são baita parceiros aqui da Psoríase Brasil. A Gladys Lima, nossa presidente, está aqui assistindo. Eu estou aqui mediando na condição de jornalista e parceira também, sem dúvida, há muitos anos. E que eu me orgulho muito de trabalhar para ela, porque é uma pessoa incrível e o nosso trabalho visa realmente o bem-estar de todos. Então, espero conseguir salvar aqui tudo direitinho, porque é a primeira live desta forma. Obrigada por participarem. E nós voltaremos mais vezes. Desculpem aqueles que nós não conseguimos responder a todas as perguntas. Era para ser 30 minutos, a gente já está 1 hora. E é isso. Sigam mandando suas dúvidas, porque a gente vai estar aqui e estamos ao lado de vocês. Obrigada e saúde a todos nós. E que a gente tenha um dia melhor cada dia depois do outro. Tudo de bom, gente.